Olá, queridos. Mais uma vez estou aqui para gravar esse vídeo, para falar acerca da cura interior. A cura interior, na minha compreensão, na minha maneira de enxergar, também faz parte de um trabalho que eu desenvolvi chamado Clínica Pastoral Psicodinâmica. A Clínica Pastoral Psicodinâmica é um curso que eu costumo dar, e dentro dela eu apresento a cura interior como uma técnica para ajudar, no sentido de levar as pessoas a entenderem melhor como é que elas funcionam do ponto de vista emocional e o quanto que o emocional direciona toda a nossa maneira de ser, o nosso estilo de viver, e influencia muito significativamente nos nossos comportamentos e nas nossas inter-relações pessoais. Eu queria começar fazendo aquela pergunta, até para incentivar mais os irmãos e ficar mais consolidada essa compreensão. Uma vez que a cura interior ela é uma técnica, e eu vejo como uma técnica e uma ferramenta, eu aqui, na Clínica Pastoral Psicodinâmica, eu dou um outro nome para ela. Eu deixo de usar a expressão cura interior e falo da técnica da ressignificação. Então, ela recebe aqui esse outro nome. Mesmo porque cura interior, o nome já está muito desgastado e muitos são resistentes, até ouvir falar já demonstram uma certa resistência, sem saber o que realmente significa isso. Então eu vou falar, como eu disse, a técnica da ressignificação ou cura interior, ela acontece dentro desse processo que eu chamo de Clínica Pastoral Psicodinâmica. É dentro desse processo. Eu já explico para vocês. Mas vamos continuar. Primeiro, antes de nós falarmos sobre ela, a técnica, quem é que precisa da cura interior? Certo? Quem é que precisa da cura interior? Se nós formos ler lá no livro de Gálatas, Então aqui, nós temos o livro aqui diante dos nossos olhos. De acordo com esse texto, veja bem, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, ele faz uma observação muito importante acerca das obras da carne e do fruto do Espírito, certo? Então ele diz no verso 22, um texto muito conhecido de todos nós, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, esse texto, ele sintetiza e responde à questão: quem é que precisa da cura interior? Ou quem é que precisa passar pela técnica da ressignificação, certo? São todas essas pessoas que, muito embora já tiveram encontro com Jesus, muito embora elas vivem na igreja, têm uma vida de igreja, contribuem com suas ofertas e seus dízimos, mas emocionalmente elas não traduzem, no comportamento elas não traduzem aquilo que o apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Então, ele, dentro do fruto do Espírito, ele vai citar algumas virtudes, que é o que se espera de quem já tem o Espírito e o Espírito Santo. Então, no lugar do amor, a pessoa, ela vive uma relação de ódio. Da alegria, é uma pessoa triste. No lugar de paz, é uma pessoa perturbada. No lugar da bondade, ela é uma pessoa perversa. No lugar da fidelidade, ela não é uma pessoa confiável.
No lugar da mansidão, ela é uma pessoa agressiva. E no lugar do domínio próprio, é uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Então, essas pessoas que, no lugar desse fruto do Espírito, dessas virtudes todas, elas manifestam o oposto, com certeza essas pessoas precisam passar pela cura interior ou pela técnica da ressignificação, como aqui eu dou o nome. Então, isso aqui é uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós estamos aqui falando, o apóstolo Paulo estava escrevendo isso para crentes, para os cristãos. Então, no lugar, né, dessas virtudes todas, as pessoas, elas vivem justamente, precisamente o contrário. Então, elas precisam passar por esse processo de cura e de libertação interior. Quem é que precisa, né? Quando nós formos ler aqui também, lá no livro de Colossenses, nós temos também uma passagem muito interessante, porque o apóstolo Paulo, ele vai falar lá no capítulo 3, acerca daqueles que nasceram de novo, né? Aqueles que ressuscitaram, aliás. Se ressuscitastes juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima. O que significa que os nossos valores, as nossas vidas agora são pautadas nos valores do céu, né? Então ele diz, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Então a nossa perspectiva de mundo, ela muda em Cristo, porque esse mundo, que eu chamo de mundo fenomenológico, ele já não é mais, não é ele que nos dirige, né? Não é ele que nos move. Nós temos sim que nos adaptar a esse mundo fenomenológico, mas sob a perspectiva da eternidade, da nossa vida eterna. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre alguns comportamentos e padrões, e ele diz: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então ele ressalta que por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele acrescenta: ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo quando vivis nelas. Então, ou seja, isso aqui já é passado para esses cristãos que aqui estão. O apóstolo, ele vai dizer aqui, agora, na continuação, ele diz assim: agora, porém, despojai-vos também de tudo isto. Aí ele vai elencar uma série de outras atitudes e padrões: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, ou seja, ele pontua aqui alguns padrões, e isso na Bíblia são padrões morais. Algumas pessoas reproduzem, antes da vida com Cristo, ela reproduzia uma vida de prostituição, de impureza, de paixão, desejo maligno, avareza. E tudo leva a crer que, embora eles tenham rompido com tudo isso, mas ainda havia algumas coisas que precisavam ser eliminadas da vida dos crentes: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, assim vai. Então esses dois textos, eles se explicam em si mesmo, e aí eu encontro a razão pela qual, porque muitas pessoas precisam dessa técnica, passar por essa técnica de cura interior, porque no lugar do fruto do Espírito, a pessoa traduz o fruto dessa natureza velha, que o apóstolo Paulo chama aqui, né? O apóstolo chama que ele dá um nome para isso, né? Então ele diz assim: porque vos revestistes do novo homem. Portanto, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem. Então, o velho homem e novo homem
realmente há um conflito, e uma vez que nós aceitamos a Jesus e nos deixamos ser levados pelo Espírito Santo, então ele começa essa obra dentro de nós. Se não existe, se ainda não houve esse trabalhar de Deus na vida das pessoas, com certeza elas precisam de um trabalho mais específico e mais voltado para essas demandas que as pessoas aí reproduzem. Queridos, só aqui ressaltando, muitas coisas que as pessoas apresentam e levam para o psicólogo ou para os psicanalistas são padrões de pecados, né? A Bíblia chama de pecado. Nós vamos entender melhor isso nos próximos vídeos, eu vou estar falando. Qual a diferença entre um pecado e um transtorno psicológico, né? Alguma disfunção psicológica. Então nós temos hoje as várias classificações de transtornos. Muito daquilo que a psicopatologia ou a psicologia ou a psiquiatria vê como um transtorno, biblicamente olhando aqui pelas lentes das Sagradas Escrituras, constituem-se pecados que as pessoas precisam confessá-los e não dividir com o psicólogo. Eu sou psicólogo, certo? Eu sou psicossomaticista, também especialista em psicossomática. Então, é uma região que não é tão complicada, não. A gente logo identifica isso. E por quê? Porque o pecado, ele é um ato voluntário. Você opta em pecar. Você sabe que está pecando. Mas os transtornos, às vezes, nem sempre são voluntários, né? A pessoa é tomada por algo que ela mesma não gostaria. Entendeu? Então, mas isso não é tão fácil para nós falarmos aqui em 14 minutos, certo? Mas hoje eu queria concluir esse meu vídeo mostrando para os senhores, senhoras, quem é que precisa de cura interior? Quem é que precisa de cura interior? Quem não é trabalhado pelo Espírito Santo, que no lugar do amor elas produzem ódio, né? No lugar da paz elas mostram que elas são perturbadas, no lugar da bondade elas são perversas, né? No lugar da alegria elas são tristes, melancólicas, certo? No lugar da mansidão elas são agressivas, e no lugar do domínio próprio elas são desequilibradas emocionalmente. Então todas essas pessoas que reproduzem aquilo que é contrário à natureza do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ainda precisa ser trabalhado por Deus, sim, certo? Então fica hoje esse meu vídeo falando acerca de quem é que precisa de cura interior, que aqui, nesse trabalho que eu desenvolvo chamado Clínica Pastoral, recebe o nome de Técnica da Ressignificação, e eu vou explicar para vocês por quê. Muito obrigado por vocês terem me assistido, espero encontrar vocês no próximo vídeo.